que se fala muito de dados, né? Então, trouxe isso daqui hoje, né? É uma frase aqui do ACO do Google, né? Então, hoje a gente está ouvindo falar tanto de dados, de Power BI principalmente, né? Então, aqui o CEO do Google, Eric, ele disse o seguinte, né? ACO, tá, gente? Ele foi até 2013, né? Talvez você já tenha ouvido falar essa frase aqui, mas eu ouvi isso daqui durante a minha especialização. A cada 2 dias, geramos um volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Ou seja, a cada 2 dias, tudo que foi criado de informação no mundo até o ano de 2003, a gente gera a mesma quantidade de informação a cada 2 dias. Então, você imagina, hoje e amanhã, né, que vai ser os 2 dias da nossa aula aí, já é gerada a mesma quantidade de dados que foi gerado até o ano de 2003. Desde o início da civilização até o ano de 2003. Então, assim, a quantidade de dados está crescendo absurdamente. E é claro que isso, hoje a gente está falando de 2 dias aí, mas daqui, sei lá, 1 ano vai ser 1 dia, ou até menos. Está crescendo muito rápido. Então, eu trouxe aqui uma outra frase aqui, né? Os dados são o novo petróleo. Você está preparado? No passado, aí, quando se descobria petróleo, todo mundo ficava rico, né? A gente vê muito isso em filme, né? As pessoas cavavam no quintal de casa, achavam petróleo e ficavam ricos. Eu só vi isso em filme, na realidade eu nunca vi acontecer isso na vida real, né? E empresas também ficaram muito ricas com petróleo, para você ver, a própria Petrobras no Brasil, também tem países como, por exemplo, a Venezuela, no passado, ela foi um país que ficou muito rico por conta de extrair petróleo, e também tem outros países na Ásia, por exemplo, enfim, que também, com a extração de petróleo, conseguiu ficar muito rico, né? E hoje os dados são o novo petróleo. Por que essa frase não é minha, tá? Eu já ouvi outras pessoas dizerem essa frase. Por que as pessoas dizem essa frase? Porque a gente tem uma grande quantidade de dados sendo gerada a cada minuto. E se você parar para pensar, tem muitas empresas aí no mundo aí, como a Google, Facebook, Netflix, elas ganham dinheiro com os dados, vendendo os nossos dados. Então, aqui a gente está falando de fazer Power BI para poder fazer um dashboard aqui no nosso trabalho, né, e tudo mais, mas tem muitas empresas que estão ganhando dinheiro com isso, apenas vendendo dados. E, às vezes, dados nossos até, né? O próprio Facebook, ele ganha dinheiro vendendo dados. Então, quando você vê aquelas propagandas lá passando na sua tela, propaganda de sapato, de um bar, né, de roupa, o Facebook vendeu aquela informação que você gosta daquele assunto, daquele tema, e aí ela vendeu para uma empresa essa informação, e aí ele compartilha aquela propaganda com você. Eu acho que todo mundo já deve saber disso, né? É algo que já está bem claro assim, para todo mundo, né? Então, as empresas hoje em dia que estão ganhando muito dinheiro, né, estão ficando muito ricas, né, são as empresas que trabalham com venda de dados. E aí tem dados das mais diversas formas. Por exemplo, quando a gente passa no caixa do supermercado, por exemplo, tem empresa que vende aquele dado nosso. Vende aquele dado, falando assim, olha, o produto de requeijão da rua é o mais vendido no sudeste do Brasil. Tem empresas que vendem esses dados. Então, os dados nossos, eles são capturados a cada momento do dia e eles são vendidos. E essas empresas ganham muito dinheiro com isso. Por que elas ganham muito dinheiro com isso? Porque elas não precisam ter toda uma operação para poder fazer essa venda. Se você imagina, a Petrobras, para ela poder extrair 1 litro de petróleo, ela precisa investir milhões de reais para poder colocar todo o maquinário lá, para poder extrair aquele petróleo, colocar tubos, enfim, refinar, até ele virar gasolina. Então, ela investe milhões de reais. Agora, uma empresa que extrai os dados nossos no caixa do supermercado, por exemplo, ela não precisa de ter todo esse investimento. O Facebook, por exemplo, ele também não precisa ter todo esse investimento. Lá no início do Facebook, ele não tinha essa forma de monetizar, né? Ele não vendia dados, ele simplesmente tinha uma plataforma lá para você entrar lá, cadastrar o seu perfil, falar do que você gosta, enfim. E aí, com o tempo, ele foi descobrindo isso, né? Então, é dessa forma que essas empresas ganham muito dinheiro, e é por isso que hoje os dados são o novo petróleo. E por que as empresas estão falando muito em Power BI hoje em dia? Porque todo mundo está começando a enxergar que a gente precisa tomar decisões com fatos e dados. Acabou aquela história da gente falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que
o nível de estoque do mês que vem vai ser tanto, vai ser 30 dias, 40 dias, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não existe mais isso. Hoje em dia a gente tem que tomar decisões com fatos e dados. Ninguém vai falar que o estoque do mês que vem, que a previsão de fechamento do estoque do mês que vem é 30 dias. Ninguém vai falar isso, vai falar assim, o estoque do mês que vem está tendendo a fechar com 30 dias baseado no histórico, né? Mês passado foi 28, no mês anterior foi 25, está crescendo, tanto percentual ao mês, e com esse crescimento, a tendência é que nesse mês feche com 30. É dessa forma que as empresas tomam decisão hoje em dia. Ninguém toma mais decisões com achismo, né? Olha, abre a janela, olha, vê se está fazendo sol e toma uma decisão. É claro que tem empresas que podem até ser dessa forma, né? Mas hoje em dia não é o mais adequado. Então, por isso que se fala muito em análise de dados. Por isso que a análise de dados está sendo tão usada durante o dia a dia no trabalho. E aí é onde entra o Power BI. Até um tempo atrás a gente fazia isso no Excel, né? Ou até mesmo no caderno e tudo mais, mas as pessoas começaram a fazer isso no Excel. Só que o Excel ele tem um limite para comportar a quantidade de informações. Então você imagina, todo mundo deve ter aquela planilha imensa que começa a travar, né? Ou seja, conforme vai colocando mais informação, a planilha começa a ficar muito pesada, começa a travar. Então você imagina, você ter um Excel com 1 milhão de linhas. Não dá para ter um Excel com 1 milhão de linhas para você começar a usar essa informação para trabalhar no dia a dia, porque ele vai travar, não vai funcionar. Não, Antônio, eu quebro, tem 2, 3 Excels. Também não dá, gente, fica muita planilha, enfim. E aí é onde entra o Power BI. A capacidade do Power BI é muito maior. Você consegue ter lá planilhas, você consegue ter lá arquivos em Power BI com milhões de linhas. Então você consegue analisar assim de forma muito rápida, milhões de linhas. E aí, como eu disse anteriormente aqui, né, a quantidade de dados que a gente está tendo a cada dia é uma quantidade enorme, né? Ou seja, dados é o novo petróleo. Então não dá mais para falar em Excel, não dá mais para a gente, vou fazer. Claro, o Excel ele não vai morrer, ele tem essa utilidade, né? Inclusive, ele é muito útil no dia a dia. Mas para contextos menores, para análises menores, né? Não dá para a gente utilizar um Excel para poder fazer essas análises com milhões de linhas.